Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para você se o pão low carb engorda. O pão low carb, aquele que tem menos quantidade de carboidrato, que muitas pessoas têm utilizado hoje em dia pensando, pão low carb é liberado, eu tô querendo emagrecer, o meu pãozinho da dieta. Mas será que ele é assim para todo mundo mesmo? Será que ele pode engordar dependendo do tipo de alimentação que você faz? Ou é tranquilo, pode comer à vontade sem problema nenhum? Fica comigo até o final que você vai amar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Muitas pessoas têm me pedido, Patrícia, fala mais do pão low carb. Realmente é um pão liberado para a gente consumir, porque muitas pessoas que querem emagrecer querem comer pão, porque pão é uma delícia. Todo mundo fala, eu queria tanto ter um pãozinho light, que engordasse muito pouco, que eu pudesse comer à vontade. E hoje em dia, cada vez mais tem receitas diferentes de pão low carb na internet, nos sites, aqui no YouTube. E as pessoas falam, então esse pão é low carb, liberadíssimo, a gente pode comer à vontade. Mas será que é assim mesmo que isso funciona? Antes de mais nada, eu quero te explicar, basicamente a diferença entre um pão normal e um pão low carb. As massas de pão normal que são feitas, aquele pão padrão, que a gente sempre comeu, compra lá na padaria com padeiro, normalmente tem farinha de trigo, que pode ser integral, que é mais saudável, ou aquela farinha branca, água e tem algum tipo de gordura e sal. Então, às vezes tem azeite, às vezes tem óleo, às vezes tem manteiga, tem o fermento para o pão e a farinha. Basicamente é isso. Como é o pão low carb? A dieta low carb, de uma maneira geral, é uma dieta que tem menos carboidrato para controlar a secreção de insulina, para controlar a fome, porque a insulina está muito ligada com a fome. Então, se você é diabético, se você faz low carb para emagrecer, você tem que contabilizar os carboidratos e algumas pessoas usam pão low carb. Como é o pão low carb normalmente? Ao invés de você usar farinha de trigo, que é muito rica em carboidrato, você usa um outro tipo de farinha, que normalmente é uma farinha de uma semente ou de uma oleaginosa. Pode ser farinha de linhaça, pode ser farinha de amêndoas, pode ser farinha de coco, que são farinhas que normalmente são muito pouca quantidade de carboidrato por porção, mais uma grande quantidade de gordura. E às vezes para dar aquela coisa mais fofinha do pão, porque como não tem o glúten do trigo, tem que crescer. Além de botar o fermento, coloca-se ovo normalmente, uma quantidade até maior de ovo para ele ficar fofinho, ou daquela aeradinha e crescer. Então, normalmente a base é isso. Pode colocar queijo, pode colocar creme de leite, pode colocar alguma outra quantidade de gordura diferente, azeite, tudo isso para tentar deixar o pão mais fofo e mais alto, porque o glúten, na verdade, do trigo, que faz aquela fofura do pão que a gente está acostumado. E como não vai ter trigo nesse teu pão low carb, você vai ter que botar coisas ali que façam o pão ficar um pouco mais fofinho e cresça mais, para ficar com mais cara de pão e com menos cara de um bolinho. Talvez você esteja um pouco preocupado com essa questão dos ingredientes que eu acabei de falar, Porque a gente sabe que amêndoas, que farinha de coco, azeite, tudo isso é gorduroso e você pode estar pensando, caramba, então esse negócio é perigoso porque vai ter muita caloria. Quando a gente analisa as calorias do pão low carb para o pão normal, integral de trigo, normalmente o pão low carb tem muito mais caloria. Eu vou falar mais disso para você daqui a pouco, da quantidade de caloria, de carboidrato e tudo mais. Mas eu quero te deixar uma coisa já como uma mensagem aqui para você já entendendo o propósito disso. O pão low carb é super indicado se você segue a alimentação low carb como uma alimentação do seu dia a dia geral. Por que eu te falo isso? Porque o pão low carb realmente tem mais caloria, tem mais gordura do que o pão normal, mas se você faz a low carb correta, se você contabiliza a quantidade de carboidrato, come o mínimo possível e quando come são boas fontes. Se você quer saber mais de low carb, eu tenho um vídeo explicando o que é low carb, como fazer. Então, se a ideia é essa, você pode assistir o vídeo para saber como fazer de uma forma certa. Se você já está fazendo a low carb de forma certa, você já secreta pouquíssima insulina no seu dia a dia. Então, o impacto que essa quantidade de gordura e carboidrato vai ter, de caloria, desculpa, vai ter no seu ganho de peso é praticamente nada, é muito pouco, porque na verdade você tem muito pouca insulina sendo produzida e secretada pelo seu pâncreas. Então, se você segue a low carb, tranquilo, você pode comer o seu pão low carb. Agora,
o grande problema, a grande questão com relação à caloria e à gordura do pão low carb é se você não faz low carb, se você faz, por exemplo, reeducação alimentar, ou se você simplesmente quer comer mais saudável. E você fala assim, vou pegar essa receita de pão low carb aqui, porque, poxa, pão low carb não tem caloria, né? As pessoas pensam. Tem pouca quantidade de caloria, às vezes pensam até que tem pouca gordura. Posso comer à vontade. A pessoa não segue a filosofia low carb e começa a comer pão low carb e aí acaba engordando, porque a caloria é maior e a gordura é maior. Por que eu tô te falando isso? Porque para quem não faz low carb, para quem não segue low carb, se você comeu, por exemplo, 2 fatias de um pão low carb de lanche, e aí, com esse pão low carb, esse é um bom exemplo. Eu vou comer um pão low carb para consumir menos carboidrato. Mas aí você toma um copo de suco de laranja junto. Você não faz low carb. Tanto faz. Vou tomar um copo de suco de melancia, um copo de suco de laranja, mas vou comer um pão low carb para comer menos carboidrato aqui para emagrecer. Não vai funcionar. Porque essa quantidade de carboidrato do suco de laranja que você tomou ali vai dar uma resposta muito grande, vai aumentar muito a glicose do seu plasma, do sangue, vai secretar muita insulina. E com aquela quantidade de gordura que tem no pão low carb e caloria, tudo isso vai ser armazenado em forma de gordura. O que eu tô querendo te passar com esse vídeo é, o pão low carb é ótimo para quem faz low carb. Se você não faz low carb, é mais interessante que você consuma um pão com menor quantidade de gordura e menor quantidade de caloria no total. E que você equilibre a quantidade de carboidrato ao longo do dia, se você não faz low carb. Que você coma um pouco de carboidrato no café da manhã, um pouco no almoço, um pouco no jantar, para que tenha uma ingestão padrão. Não adianta você tentar buscar alimentos low carb com alimentos muito ricos em carboidrato, pensando que você vai emagrecer assim, porque você vai até acabar engordando. Escolhe uma filosofia para sua vida. Ou você faz a low carb e segue ela correta, ou você faz uma reeducação alimentar, mas tentar botar alimentos low carb com uma grande quantidade de gordura e caloria numa dieta que não é low carb pode te prejudicar. Patrícia, me fala de uma forma mais prática, afinal de contas, quantas calorias tem um pão low carb, em média, pra gente saber? Só pra você que faz reeducação alimentar se ligar que o pão low carb não é livre. Quando a gente analisa um pão low carb feito com linhaça, com ovo, um pão low carb super saudável, a gente vê que mais ou menos em uma fatia dele, a gente tem 280 calorias, com 2 gramas de carboidrato. Super pouco, para quem faz low carb é maravilhoso. 10 gramas de proteína, porque tem o ovo, muito saudável. 22 gramas de gordura, mas essa gordura vem da linhaça, vem da gema do ovo, não é uma gordura necessariamente que vai fazer mal para o seu organismo. Então é um pão saudável para quem faz low carb. Se você faz reeducação alimentar e você come um pão integral, eu tô falando de uma fatia aqui, essa informação nutricional. Se você pegar também uma fatia de um pão integral normal, vai ter mais ou menos 60 calorias por fatia, com 15 gramas de carboidrato em média. Então você vê que de 15 para 2. Se você faz um sanduíche, vai ter 30 de carboidrato, enquanto que seu amigo da low carb vai ter 4. Para ele, esse pão está fantástico, porque está dentro do cômputo geral de carboidrato do dia a dia, que é o que ele controla. Você que controla a caloria tem que controlar também essa questão da caloria, das fibras, da proteína, o índice glicêmico, tudo isso para que isso dê certo, que esses 30 gramas de carboidrato entre na sua dieta. Mais uma vez, eu não tô falando mal do pão low carb, não tô falando mal da low carb. A low carb é muito boa para algumas pessoas, principalmente pessoas que têm condições de saúde específicas, que têm que controlar a quantidade de carboidrato, de insulina. Mas cuidado se você faz reeducação alimentar e começa a botar um monte de coisa low carb junto com alimentos com muito carboidrato, porque isso pode botar tudo a perder. Então, 2 recados que eu quero deixar aqui para deixar mais claro para você. Um com relação ao pão que não é low carb, aquele pão que você compra de forma ou que você compra na padaria, enfim. Como é que você pode fazer para o consumo dele ser melhor se você já não faz low carb e você estava comendo pão low carb só para emagrecer, mas você não segue a filosofia low carb? Quando você for comprar o seu pão, opta por um pão, obviamente, com menos caloria, mas com menor quantidade de carboidrato. Não é porque o pão não vai ser low carb que você vai necessariamente falar, eu vou comprar então um pão com 20 calorias, com 20 de carboidrato, com 18. Se tiver um com 10, com 11, com 12, melhor. Contabiliza o mínimo possível de carboidrato no seu pão, mesmo que ele não seja low carb, e tenta buscar um que tenha farinha integral, que tenha fibras, para te dar mais saciedade, mais interessante para a sua saúde. Esse é um ponto.
Outro ponto é, se você faz low carb, você tá querendo comer pão e ficou assustado, meu Deus, tem 280 calorias esse pão que a Patrícia falou. Existem receitas menos calóricas, com menos gordura. Mas, na verdade, se você faz low carb, você já sabe que você não tem que ter medo das gorduras se forem gorduras boas. E tem que pensar, tá bom, esse pão, eu botei 2 fatias aqui, vão ter 500 e poucas calorias, vou botar um alface, vou botar um peru, vou colocar um tomate, vai dar 600 calorias, eu vou comer isso de almoço. É tanto assim? Não é. E se você faz low carb, você não precisa se preocupar em contabilizar caloria, porque já tem a questão da insulina, é uma dieta mais metabólica. Então, vamos tentar não ficar com pânico, não demonizar nem o pão normal para quem não faz low carb, mas também não ficar com medo da caloria, da gordura saudável do pão low carb, porque a ideia do vídeo não é essa. A minha ideia realmente só foi alertar para você que não faz low carb, para não achar que o pão low carb é melhor ou zero caloria, que algumas pessoas realmente têm essa ideia e isso me preocupa um pouco. Eu quero ajudar vocês aqui. Então, se você faz low carb, escolha uma receita saudável de pão low carb, consuma sem medo de ser feliz. Se você não faz low carb, não vai precisar usar o pão low carb com um copo de suco de laranja, porque já entendeu que não vai funcionar dessa forma. Busca um pão que tenha bastante fibra, que tenha menor quantidade de carboidrato, sim, mesmo que não seja low carb, e faça boas escolhas com seu sanduíche. Bota um cottage, bota uma pastinha com chia para botar mais fibra, bota um peito de peru grelhado, bota um atum, enfim, melhora a qualidade do seu sanduíche. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. E você agora conta pra mim aqui embaixo nos comentários, você sabia disso, que o pão low carb também tem caloria? Ou você achava que era tipo gelatina diet, que podia comer à vontade, quanto quisesse, que não ia impactar em nada na sua alimentação? Se você não faz low carb e você sabia que você tem que contabilizar a quantidade de caloria desse pão, me conta aqui embaixo. Se você tiver uma receita, me passa também. Eu tenho algumas receitas de pão low carb aqui no canal. Tenho receita de pão que não é low carb. Vou deixar os links aqui embaixo para você também, tá bom? Para te ajudar mais ainda. E também sobre dieta low carb, se você ficou interessado em saber mais sobre ela, como funciona, já que pode consumir assim comidas tão gostosas, sem se preocupar com as calorias, vou deixar para você aqui embaixo o link sobre dieta low carb para você aprender mais. Deixa sua curtida no vídeo, que isso me ajuda bastante. Se você não for por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho, tem um vídeo novo todos os dias, do que engorda, do que emagrece, benefícios dos alimentos. Eu faço várias receitas, você não vai querer perder. Até a próxima, tchau, tchau!